Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa plataforma. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado por estar aqui conosco estudando nesse nosso curso aqui de Medical English. Em toda a unidade que você vai receber aí no nosso estudo, lembrando que esse nosso primeiro curso, o inglês básico, tá pessoal? O Basic English, né, for Medical Field. Esse primeiro curso aqui, ele vai ter uma duração, tá pessoal, de 5 unidades. São 5 unidades, claro, né? Tu vai fazendo aí com o teu tempo livre, com o teu tempo separado para os teus estudos, mas enfim, são 5 unidades. Ao final dessas 5 unidades, nós terminamos esse primeiro nível, que é o nível básico, e aí partimos, né, para um nível depois um pouco mais intermediário e depois avançado. Mas isso fica para outra história. Eu estou aqui então agora para explicar para ti como é que vai funcionar, né, quais são os procedimentos que nós temos dentro do nosso curso de inglês médico. Vamos lá? Então, primeira parte, pessoal, da unidade, como você pode ver aí no seu material, é o que nós chamamos de Words in Unit. Words in Unit. O que seriam as Words in Unit? Né? As palavras na unidade. É exatamente isso. São as palavrinhas mais importantes. Aquilo que nós chamamos de keywords. Exatamente. Keyword. O que é uma keyword? Keyword é a palavra-chave. Então, são as palavras mais importantes dentro da nossa unidade. A nossa intenção é sempre começar com Words in Unit. Por quê? Porque a partir das Words in Unit, vocês vão escutar a palavra, tá? Vão escutar a palavra, vocês vão pronunciar. Aliás, é de extrema importância que vocês repitam. Ah, mas Marcos, eu vou estar estudando num ambiente que vão ter várias pessoas, eu não vou poder repetir. Tá, mas então repete baixinho, né? Tu escutou ali, né? Bariatric Surgery, né? Fala baixinho. Né? Tá, beleza, deu, falei, né? Então, ou fala aqui, né? Mas é importante, tá, pessoal, que vocês repitam. Por quê? Porque vocês têm que trabalhar a pronúncia também. Na hora que a gente viaja, na hora que daqui a pouco vocês vão para uma palestra ou um seminário ou alguma coisa assim lá fora, daqui a pouco vocês podem, não só podem, como terão contato aí com outras pessoas, com falantes nativos da língua inglesa. Então é de extrema importância que a gente pratique também um pouco dessa parte de pronúncia. Não é à toa que nós vamos ter os nossos webinários, né? Aliás, vocês já receberam aí no calendário justamente as datas dos nossos webinários. Então, fica ligado nessas datas dos webinários para que a gente possa justamente ter esse contato mais próximo e justamente, né, fazer algumas aulas de conversação também, porque é essa a finalidade, que vocês possam também praticar justamente essa parte oral. Beleza? Então o Words in Unit serve para isso, para que a gente faça associações entre as imagens que vocês vão vendo ali e as palavras. Tá? Para quê? Para que depois nós possamos utilizá-la na outra parte da nossa unidade, que é justamente a parte de interpretação de texto, né? A parte, né, que vocês têm ali de exercícios também. Todas elas serão focadas sempre partindo de algumas palavras mais importantes. E juntamente com isso, nós vamos trabalhando também a parte de vocabulário. Outra parte que também compõe o nosso material é a parte de reading. Lembra, né? Reading, a parte de leitura. Não adianta, né, pessoal? Não tem como fugir, né? Nós sabemos, você sabe muito bem disso, você estudante de medicina, talvez mais do que eu, sabe quanto a leitura é importante, né? Por quê? Porque os artigos, normalmente, né, da universidade, da faculdade e também fora, são artigos que estão normalmente em língua inglesa, ou que têm a sua tradução para a língua inglesa, como primeira tradução, de repente a tradução mais fiel. Então é de extrema importância que a gente tenha contato também com a leitura. A gente vai trabalhar a parte de interpretação de texto, trabalhando em interpretação de texto, né? Após a leitura, nós vamos também trabalhar com alguma parte de vocabulário. Lembrando, pessoal, que todos os textos que vocês têm, todos os textos que aparecem aí no material, fora da parte do Activity Book, né? Ou seja, o livro de exercícios, ou Resource Book, como algumas pessoas falam, ou Homework Book também, vai depender aí do lugar onde tu estudou em inglês, né? Nós temos vários nomezinhos. Mas enfim, o livro de atividades, o livro de exercícios, bom, aí tudo bem, aí é tua tarefa, aí tu lerás em casa, tu vais responder, tem gabarito, alguns exercícios ali, se tu ainda não percebeu, se tu ainda não leu, tem alguns que eu mando, né? Eu não mando em nada, né, pessoal? Mas enfim, eu peço para que você me envie por e-mail. E aí você vai enviar por e-mail e eu vou fazer a correção e vou te reenviar a correção. Sim, você não vai escrever ali e ficar esperando, ah, será que eu escrevi certo? Será que tem algum erro? Não, você vai mandar alguns exercícios para mim para que eu faça a correção e te reenvie justamente já esse material corrigido. Ou seja, a gente vai ter sempre um contato bem próximo, não te preocupa. Tu não vais estudar sozinho, tu não vai estudar tão
tão somente com uma máquina. O professor vai estar aqui sempre perto de você para te auxiliar e para te ajudar, beleza? Então a parte de reading serve para isso, pessoal. Eu vou fazer a leitura do texto com vocês, nós teremos toda a leitura do texto, eu vou trabalhar alguns aspectos dentro do texto para que nós possamos fazer uma compreensão melhor, uma interpretação mais objetiva daquele texto, trabalhando também alguns aspectos de vocabulário. Essa é a seção que nós chamamos de reading. Outra seção, pessoal, da nossa unidade é o que nós chamamos de Building Vocabulary. Só uma observação, pessoal. Lembra que nem todas as unidades possuem, né, todas essas, né, estruturas. Por quê? Porque nós temos uma que eu vou falar daqui a pouquinho, que é o Learning with Netter. E aí, justamente, essa é uma estrutura da nossa unidade que vai aparecer em algumas unidades, não em todas. Por exemplo, nas primeiras unidades ali do nosso material básico, do livro básico, não aparece o Learning with Netter. Ele vai aparecer um pouquinho depois, tá? Porque é uma parte de vocabulário um pouquinho mais específico. Pouquinho mais específico. Ela é bem mais específica, na verdade. Então a gente deixa para trabalhar depois que eu já trabalhei alguns aspectos ali mais, digamos assim, mais básicos, mais introdutórios e que vão servir justamente de apoio para que a gente possa entender depois as demais estruturas, beleza? Mas voltando para o Building Vocabulary. O que seria o Building Vocabulary? Building Vocabulary é a construção vocabular, construção lexical. Ou seja, a gente vai trabalhar com léxico. Léxico? O que é léxico? Palavras, pessoal. Vamos trabalhar com definições, vamos trabalhar com sinônimos, né? Vamos ver o contexto no qual nós vamos inserir essas palavras. Lembrando, né, pessoal? Tudo isso que eu estou falando dentro do medical field, né? Ou seja, dentro do linguajar, dentro do campo médico. Beleza? Então, essa é uma outra estrutura que nós vamos trabalhar, que é justamente o Building Vocabulary. Outra estrutura dentro da nossa unidade, pessoal, e que vai estar presente aí em praticamente todas as unidades do nosso material, seja o curso básico, seja o curso intermediário, seja o curso avançado, outra estrutura que vai aparecer dentro da nossa unidade é a parte de grammar. Pois é, grammar. O que é grammar mesmo? A gramática. Ai, Marques, eu vou precisar de estudar a gramática. Olha, pessoal, né? Sim, vai precisar. Por que eu vou precisar estudar gramática? Porque a gente sabe que tem algumas coisas, alguns aspectos linguísticos que vão precisar e vão se apoiar justamente na gramática. Tá? Por exemplo, eu vou dar a descrição ou eu vou dar a utilização de um determinado material, de um determinado instrumento, né? Então, daqui a pouco eu pego, this instrument is made of, tarará. Eu estou te dando uma instrução, dizendo que ele é feito de alguma coisa. E aí eu lembro que, quando eu dou instruções, quando eu falo de alguma coisa, é muito comum eu utilizar daqui a pouco as vozes verbais, voz ativa ou voz passiva. Nesse caso, uma voz passiva. Por exemplo, quando eu falo healthcare is concerned with quality of life. Percebam, olha só, healthcare is concerned. Percebe que eu estou utilizando uma estrutura que a gente chama de voz passiva. Por quê? Porque eu estou dando a descrição de algo. Eu estou dizendo healthcare is concerned with quality of life. Então, percebe, é muito comum quando eu dou a descrição de alguma coisa, de um procedimento, por que não, tu está explicando para um paciente, ou por que não, estás explicando para um parente de um paciente como que o procedimento é realizado, é feito, é de extrema importância que eu lembre de voz passiva, porque normalmente nós utilizamos a voz passiva para explicar esse tipo de situação em inglês, não só em inglês, em português também. Então percebe que é de extrema importância que eu domine a estrutura gramatical, e é justamente por isso que todas as unidades, na verdade quase todas, mas a maioria das unidades do nosso material, pessoal, elas possuem justamente também essa estrutura, esse tópico dentro da nossa unidade chamado Grammar. Então, te prepara que nós vamos sim, claro, é diferente de um curso de língua inglesa tão somente focado na linguística. Não, claro que lá a gente trabalha muito mais, né, pessoal? Aí eu vou ficar trabalhando 2, 3 aulas com vozes verbais. Aqui a gente vai relembrar algumas coisas e ver qual é o tipo de situação que a gente vai utilizar, tá? Mas não esquece, também lá na parte do livro de exercícios, nós temos também alguns exercícios gramaticais. Por quê? Porque é de extrema importância que você pratique. Então você vai praticar. Como eu falei para você, aqui não é um curso tão somente teórico, ele é teórico e prático também. Então essa é outra estrutura que nós temos dentro das nossas unidades aqui, que é a parte chamada de Grammar. Outro apoio que nós teremos também dentro das nossas unidades é a parte de vídeos. Hoje em dia, né, pessoal, com tanto recurso que nós temos em termos de vídeos, a partir de seriados, aí tu vai dizer assim, Marques, mas às vezes nos seriados eles dão uma ou outra mancada, mas enfim, pessoal, eu estou preocupado muito mais com a questão não da veracidade, até porque nós sabemos, ali é um seriado, então a gente está tratando na teoria de uma ficção.
enfim, tá? Então eu estou preocupado muito mais com os aspectos linguísticos. Então eu vou pegar algumas partes, obviamente, de filmes, seriados, situações, né, cotidianas, enfim, para que a gente possa trabalhar na prática, ver, na prática, como é que aconteceria isso, né? Quando eu falo de uma cirurgia bariátrica, como é que eles falariam daqui a pouco do procedimento de uma cirurgia bariátrica em inglês? Aliás, eu falo da cirurgia bariátrica porque nós teremos um vídeo também falando de cirurgia bariátrica. Então, na verdade, a gente vai trabalhar muito com esses recursos, com os recursos que nós temos, recursos tecnológicos e que vão nos auxiliar e muito no nosso aprendizado também. Então, esse é outro recurso que nós vamos utilizar nas nossas unidades. Bom, pessoal, outro recurso utilizado no nosso curso e que as pessoas gostam bastante também é o Learning with Netter. Learning with Netter. O que seria o Learning with Netter? Aprendendo com quem? Com o Netter, né, pessoal? Pois é. Então nós pegamos algumas lâminas, algumas pranchas ali justamente do Atlas do Netter e trabalhamos em cima dessas pranchas. Então nós pegamos ali de novo, né? Qual é a ideia aqui? É justamente uma ampliação do nosso nível lexical, aumentar o vocabulário. Essa é a ideia, tá? Obviamente trabalhando na prática, vendo a imagem, vendo a palavra, como que eles utilizam ali em inglês e suas possíveis traduções também e seus usos em português, tá? Mas obviamente, né, focando mais para a área da língua inglesa. Bom, como você pode ver, cada unidade tem vários recursos, várias coisas a serem trabalhadas. Então, pessoal, a ideia é essa, é fazer um curso de fato, um curso completo, um curso que sirva de fato para a tua vida aí no campo médico, na área médica, seja aumentando o teu nível lexical, seja aprimorando questões gramaticais, seja, por que não, melhorando um pouquinho o teu speaking, o teu listening, enfim, essa é a ideia do nosso curso. O nosso curso tem como objetivo, como finalidade, servir como um apoio, né? Um apoio para o teu ensino da língua inglesa ou, por que não, né? Se você ainda não aprendeu, para que de fato você aprenda inglês e ao mesmo tempo que está aprendendo inglês voltado para a tua área de atuação. Eu espero que esse curso seja muito proveitoso, aliás, eu tenho certeza que ele vai ser muito proveitoso aí para a tua carreira e qualquer coisa que você precisar, não esqueça disso. Você não está estudando com uma máquina, você está estudando através de uma máquina, mas você está estudando com o professor Daniel Marques aqui do DM Linguagens. Então, qualquer coisa que você precisar, por favor, entre em contato conosco pelo nosso e-mail, tá? Pelo nosso WhatsApp que você teve acesso, enfim, entre em contato conosco que nós teremos o maior prazer de auxiliá-lo. Muito obrigado pela confiança, um ótimo curso para você e mais uma vez, o que precisar, nós estamos à disposição. Até mais. Tchau, tchau.